Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 27. Filipenses 1, 27. Pode ler, amém? Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Verso 28. Sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é sinal de perdição, entretanto para vós de salvação, e isso vem da parte de Deus. Porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos, ó Deus, pela Bíblia, que é a tua palavra, Senhor. Te louvamos pelo privilégio que nós temos de ter acesso a ela e através dela, da leitura dela, poder ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que o teu Espírito Santo traga revelação sobre nós e que em nome de Jesus, a palavra semeada nas nossas vidas hoje, possam permanecer na nossa vida e gerar frutos que irão glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém? Então vamos destrinchar esse texto. O apóstolo Paulo aqui nesse momento, quando ele termina aí no verso 30, né? Considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Aqui ele estava preso, mas, salvo engano, ele estava preso lá em Roma. Mas a igreja em Filipos, viu ele combater isso. Lembra lá em Atos 16, quando Paulo e Silas foram chicoteados em praça pública e foram presos? Passaram uma noite na prisão, até que depois mandaram o recado lá para eles serem soltos. Ele falou: não, como cidadão romano, vocês me açoitaram na frente de todo mundo, agora querem me libertar. Assim não, eles vão ter que vir aqui. Quem lembra desse trecho? Está em Atos 16. Isso aconteceu em Filipos. Logo depois ele prega, Lídia se converte, e a igreja em Filipos começou ali na casa de Lídia. E agora ele estava preso de novo. Injustamente, na nossa cabeça sim, né? No sistema mundano vigente naquela época não. Ele estava pregando uma mensagem que todos rejeitavam. Por isso que ele estava preso. E nós passamos por diversas perseguições. Talvez hoje, se a gente for analisar o contexto político, sociopolítico que nós vivemos, se é que eu posso falar assim, estamos passando por perseguições. Estamos em um ano tão importante, e quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, é impossível a gente virar o nariz quando alguém fala sobre sociedade, sobre se posicionar na sociedade, porque Deus nos ensina sobre isso. Paulo estava preso porque ele pregava o Evangelho de Cristo, porque ele vivia de forma digna do Evangelho de Cristo. E ele foi preso porque o sistema daquela época condenava aquilo que ele estava fazendo. Não importa se eu e você achamos que o que ele estava fazendo era bom. Vocês estão entendendo? Vai contra. E a palavra de Deus nos diz, Paulo nos ensina isso lá em Romanos, no capítulo 12. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não se conforme com o que o mundo faz, com as leis vigentes nesse mundo. Sede transformados pela renovação da sua mente. Como que nós renovamos a nossa mente? Na palavra de Deus. Crente tem que ler a Bíblia. Tem jeito não. Uma vez uma pessoa falou: bispa, mas Deus não fala comigo. Aí eu perguntei para a pessoa: quantas vezes por dia você lê a Bíblia?
Aí a pessoa falou, mas nenhuma, assim, eu leio quando eu vou na igreja, que a gente lê, às vezes eu nem carrego, eu leio no telão. E às vezes eu não entendo. Quem já leu a Bíblia e não entendeu? Gente, eu também, nós estamos juntos. Uma coisa que eu aprendi e eu ensinei isso para os meus filhos. Ora antes de ler a Bíblia. Pede para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me ajuda a entender. Me ajuda a receber o maná que o Senhor tem para mim hoje, porque isso aqui não é um livro inspirado por Deus, isso aqui é a palavra de Deus, é Deus abrindo a boca e falando com você. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Amém? Crente tem que ler a Bíblia, mas vamos voltar aqui, vamos lá. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Joga no telão, deixa eu ver se a versão aqui está diferente. Vivei acima de tudo, fala acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O que você acha que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Como tem sido as suas atitudes? Não aqui na igreja, porque aqui na igreja, né? Lá fora, lá dentro da sua casa. Como é que você trata o seu cônjuge? Como é que você trata seus filhos? Como é que você trata os parentes do seu cônjuge? Quem engana quem acha que casa com uma pessoa, não é? A gente casa com uma pessoa. Mas a família vem junto, não vem? Como é que você trata sua sogra, seu sogro, seu cunhado, sua cunhada? É de modo digno? Quem vê você tratando alguém lá fora, consegue reconhecer um discípulo de Jesus Cristo através das suas atitudes? Nós somos testemunhas de Jesus. Você já parou para pensar no peso que tem isso? Eu tive uma experiência, tem tempo, gente. A Amanda ela andava em bebê conforto ainda. Você vê tanto que ela era pequenininha. E era período de férias, então eu ia trabalhar e os meninos iam comigo, né? Tinha jeito, ia comigo trabalhar. Eu estava voltando para casa, mais ou menos no horário do almoço, na T63 ali. E foi engraçado porque parecia coisa de filme, ficou meio que em câmera lenta. O sinal fechou, T63 cruzando ali com a T4. O sinal fechou, eu estou freando. E conversando com os meninos, né? Aquela coisa bem descontraída. Eu olhei no retrovisor, eu cheguei a falar. Eu acho que eu não devia ter falado, Bispo Keila. Eu cheguei a falar, vai bater. Foi questão, sabe assim, eu vi. Pá! A batida foi tão forte que o vidro de trás do carro foi todo pro chão. Gente, eu saí numa raiva e eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia destravar meu celular para ligar pro meu marido. Eu saí do carro, eu acho que eu ia brigar tanto com um homem, era um senhor. Mas olha que o cara foi esperto. Sabe o que ele fez, gente? Eu saí, imagina, eu saindo do carro, meus meninos gritando, chorando. Na hora que eu saí, que eu olhei, ele já saiu depressa do carro dele. Sabe qual foi a primeira coisa que ele me falou? Pastora, eu gosto tanto de ouvir suas pregações na televisão. Eu não podia nem xingar o homem, gente. E olha que assim, quem me conhece sabe que o meu xingo não é aqueles palavrão horroroso, não. Mas a gente às vezes fala, né? Algumas coisas que não deve. E eu olhei para ele, na hora que ele falou isso, eu fiquei olhando para a cara dele. Eu falei, mas que injusto. Eu não estou aqui como pastora, eu estou aqui como mãe, dirigindo. Eu estou certa, eu freiei, você não freou. E na hora, foi uma coisa assim, tão engraçada. Eu não sei, eu acho que foi um anjo que Deus mandou, uma mulher, uma senhora. Ela mora ali por perto, em algum prédio, e ela ouviu o barulho. E ela viu o acidente. Essa mulher desce. Na hora que ela chega, ela vem perguntar para mim. Ela acho que ela viu que tinha criança, não sei. Aí eu virei para ele depois e falei, eu preciso ver meus meninos. Eu preciso ver como é que tá meus meninos. Aí fui abrir a porta de trás. E o sinal já abriu. E aqueles carros tudo passando, aquela loucura. E ele falando das pregações. Eu falei, gente, o que tem a ver, né? A mulher deu uma resposta nele. Ela chegou, enfiou o dedo na cara dele, brigou com ele. O senhor não tem... Começou a brigar com ele. Eu falei, que coisa boa. Eu nem preciso brigar. Deus mandou alguém para brigar.
Aí eu desci, foi só susto, os meninos não machucaram nem nada. Por depois meu marido consegui falar com ele chegou, a mulher me ajudou. Ela queria que eu fosse para casa dela esperar meu marido, mas ele chegou. E depois chegou o parente dele, era um senhor que estava indo pescar, julho, né? O povo vai para o Paraguai pescar. E a vara caiu no chão do carro e ele abaixou para pegar, dirigindo. Mas enfim, o que eu fiquei assim, eu falei, Deus... Se eu não tivesse domínio das minhas emoções na hora, mas bem que eu acho que Deus até usou ele para eu ficar calada, porque senão eu acho que eu ia brigar mesmo, né? E depois ia passar um carão, né? Se eu não tivesse domínio das minhas emoções na hora, será que eu ia realmente ser uma testemunha de Cristo? E a gente não tem que ser bobo não, gente, porque quando fala assim, eu estava no meu direito, ele pagou, acionou o seguro, pagou tudo, arrumou tudo, pagou para eu ficar, porque o seguro dá um carro por pouco tempo, né? Pagou para aumentar aquilo, deu tudo certo. Mas na hora que o negócio acontece, a gente precisa ter domínio sobre as nossas emoções. A gente não pode deixar as nossas emoções nos dominar, porque eu sou testemunha de Cristo. Quando ele bateu no meu carro e ele viu quem era, ele não viu a Priscila, mãe de 2 crianças. Ele viu uma pastora. Ele viu alguém que se diz cristã. Se na hora do impulso eu deixasse as minhas emoções me dominarem e determinarem as minhas atitudes, será que eu teria sido uma boa testemunha de Cristo? E como é quando você está numa comunhão intensa com o seu cônjuge? Você domina as suas emoções? Você coloca, como o apóstolo Tiago nos ensina, uma trava na sua língua? Uma coisa muito difícil em casamento é que, não, depois perdoa, pede perdão e perdoa, mas a ferida já foi causada. Depois que você fala, não tem como você recolher as suas palavras. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios que a vida e a morte está no poder da língua. Vai colher fruto quem souber dominar, quem souber usá-la de forma inteligente. Ser cristão, e a gente vai continuar desenvolvendo aqui o texto, vocês vão ver que Deus não nos ensina a sermos molengas, aceitar tudo e não falar nada. Não, pelo contrário. Mas a gente não pode deixar as emoções nos dominarem. A gente não pode começar a agir da forma que o mundo age. Se eu descesse do carro soltando os cachorros em cima daquele homem, seria uma atitude compreensível? Sim ou não? Seria. Um marido que às vezes chega em casa e é desrespeitado e desonrado pela esposa, seria uma atitude compreensível ele fazer como a Bíblia ensina, que ele não deve tratar a sua esposa com grosseria, mas seria uma atitude compreensível ele responder de forma grosseira para ela? Sim ou não? Ou a esposa que tem um marido rançoso dentro de casa, que tem, como a Bíblia fala, um marido que não obedece à palavra, seria compreensível ela não querer se submeter a ele? Pela mente, pelo sistema desse mundo seria compreensível. Mas quando nós vamos para a palavra, a Bíblia diz que aquela mulher casada com aquele homem que não obedece à palavra de Deus, ela tem que se submeter a ele como ao Senhor, porque ele vai ser ganho sem palavra. A palavra diz para o marido que se ele não tratar a esposa como a parte mais frágil e delicada, se ele não participar da vida comum do lar, e participar da vida comum do lar não é sair de casa cedo para trabalhar, chegar já à noite quando as crianças estão de banho tomado, já jantado, quase indo dormir, para ninguém te incomodar assistir o seu programa de TV. É acordar de madrugada quando o menino está com dor de dente e não consegue dormir. É participar da correção quando a coordenadora da escola liga porque tem algum problema na escola. E a Bíblia continua lá falando para que não sejam interrompidas as suas orações. Se você, marido, tem uma esposa que às vezes não te submete, não te respeita e não te honra, isso pela palavra de Deus não te isenta de tratá-la com amor, com honra.
A gente não pode viver a nossa vida nos moldando aos padrões desse mundo. O que pauta a nossa vida é a palavra de Deus. Aí ele fala: portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. E eu anotei, eu já contei para vocês aqui que eu tenho aquela enciclopédia bíblica, né? É muito bom. E eu fui lá para pesquisar o termo no original. O termo grego para esse viver de modo digno do Evangelho é politeuomai. Repete, vai, politeuomai. Fala sobre ser cidadão celestial, cidadão do céu. É totalmente diferente, a cultura do céu é diferente da cultura do mundo. E é dessa forma que eu e você temos que viver. Em Filipenses, vira a sua página aí, no capítulo 3. O apóstolo Paulo destrincha sobre isso, olha lá, verso 17. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Portanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Tende cuidado, porque tem muitos que vivem como inimigos da cruz. São aqueles que se dizem cristãos, mas que as suas atitudes contradizem o seu discurso. Vivemos numa época que é famoso, é status você ser crente. Eu sou evangélico. Tem gente que a gente até assusta, né? Fala, mas sério? Sério? Você é crente mesmo? Envergonha a cruz de Cristo. Envergonha. E a Bíblia diz que é impossível que venham os escândalos, né? É impossível que não venha, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Se diz cristão, mas tem atitudes diferentes. É cristão aqui na igreja, mas os seus negócios já é outro departamento. É cristão aqui na igreja, mas o que ele faz lá fora, no happy hour, não diz respeito a ninguém. É cristão aqui na igreja, é cristão no meio da sociedade, mas tem maculado o seu leito conjugal diariamente. Tende cuidado de viver de modo digno. Em Gálatas ele nos ensina, olha, andai no Espírito e jamais satisfazei as concupiscências da carne. Esse é o nosso estilo de vida. Andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito. O Espírito de Deus tem que nortear e guiar todas as minhas decisões. Eu não posso deixar margem para satisfazer concupiscência da carne, porque senão eu corro o risco de ser inimigo da cruz de Cristo. Você já pensou no peso que há nisso? Nós precisamos mudar a nossa forma de viver. E volta lá no capítulo 1, vamos continuar lendo. Para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, ou apenas ouça a respeito de vocês, eu tenha conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito. Permanecei firmes. No original, eu fui atrás também. No original grego, é a mesma palavra usada lá em Efésios, no capítulo 6. Se eu não me engano, eu anotei aqui, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes às ciladas do inimigo.
Está falando de milícia, está falando de luta, está falando de posicionamento. Igreja de Cristo tem que se posicionar. A gente não pode viver como se a gente estivesse de férias aqui. Nós não estamos de férias. Deus nos chamou com um propósito. Se você, meu irmão, quer terminar a sua vida declarando como o apóstolo declarou lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Completei minha carreira, eu completei minha corrida. Ele faz várias alusões também à corrida, né? Quem está correndo no estádio. Não é férias. A gente precisa entender qual é a nossa função aqui como cidadão do céu. A gente precisa se posicionar como guerreiros do Senhor. E aí ele continua: permanecer firme num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Eu procurei esse termo em outro lugar da Bíblia, eu não encontrei. Em prol da fé evangélica. É a união da igreja, é a união de todos nós em defesa da fé que tem por centro Cristo. É cristocêntrico, tudo gira em torno de Jesus Cristo. E embora muitos pregadores hoje querem lançar mão da graça de Deus para trazer algo muito leve, não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Se você for pegar os ensinamentos de Jesus, por exemplo, quando os fariseus chegam questionando Jesus sobre o divórcio, eles falam: mas Moisés permitiu dar carta de divórcio, né? Quando há caso de adultério. Jesus faz uma observação, que todo cristão casado precisa ter ela no seu coração todos os dias. Fala: eu afirmo, aquele que olha para outra mulher e pensa, ele já cometeu adultério. Guardar a mente, transformar a mente. A gente só transforma a nossa mente renovando ela na palavra de Deus. Aí veio a lei, pega a lei lá de novo, o mandamento que o Senhor deu para Moisés: amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus em João vira e fala: não, ame o seu próximo como eu te amei. Como é que Jesus nos amou? Como que Jesus nos amou? Ele morreu por nós. Ele não tinha pecado nenhum, ele assumiu a nossa culpa e morreu no nosso lugar. Mas não, a gente quer viver conforme esse mundo. Eu não levo desaforo para casa. É meu direito e eu não abro mão. Você já tentou amar o seu próximo como Cristo te amou? Não vou longe não, dentro da sua casa. Numa discussão com o seu cônjuge, você parar e falar: eu vou amar meu cônjuge agora como Cristo me amou. Eu sei que eu estou certo, o outro não tem razão em nada. Geralmente quem fala isso e pensa isso são as mulheres. Amém, irmãs? Brincadeira, gente. Mas de você parar e falar: não, eu vou amar como Cristo me amou. Esse é o modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo fala lá em Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos imitado Jesus Cristo na nossa conduta diária. Nas coisas básicas ali do dia a dia, nós temos imitado Cristo. Permanecer firme. Por que tem que permanecer firme? Por que a gente tem que resistir? Porque vão vir contra nós. Vão vir contra nós debatendo a nossa fé. Vocês têm alguma dúvida que isso já está acontecendo? As nossas crianças têm sido bombardeadas dentro da escola. Permanecer firme. Não mude os marcos que Deus estabeleceu. Não retroceda aquilo que Deus já lançou como fundamento. E aí ele fala: olha, combate unânimes. Combate junto. É junto. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ele não falou isso e afirmou que era contra Pedro,
muito menos contra Tiago, contra João, contra André, muito menos contra mim e você, é contra a igreja. Então a gente tem que se unir como igreja para combater tudo aquilo que vem afrontar a nossa fé evangélica, a nossa fé em Cristo. Esse é o posicionamento que Deus requer daqueles que se dizem cristãos. Combate junto. Combate junto. E olha, meu irmão, minha irmã, me perdoa se você tem alguma resistência à política. Me perdoa. Mas eu queria ouvir de você que tem toda essa resistência, que acha que a gente não tem, que pessoas boas, que pessoas tementes a Deus, que pessoas que não apenas ouvem a palavra de Deus, mas que vivem e que a praticam, não devem se envolver com política. Eu te pergunto, como é que você vai combater os ataques que vêm contra a sua fé? Como é que você vai permanecer firme contra um sistema que tenta afirmar e que tenta fazer que uma simples conversa de você com um colega de trabalho, onde você fala de Jesus, seja crime? Paulo foi preso porque ele pregava o evangelho de Jesus. Hoje tem países que pessoas são presas porque elas falam de Jesus. Qual é a estratégia que você acha que seria uma estratégia eficaz para que a gente possa cumprir o que Paulo nos ensina nesse verso 27? Permanecer firme, viver de modo digno, combatendo unânimes em prol da fé em Cristo Jesus. Eu desconheço outra estratégia. Uma coisa que Deus tem me levado a orar muito é pelo sistema judiciário nosso. Ali não é eleição. A gente não escolhe quem senta numa cadeira do judiciário. E nós precisamos orar para que haja uma limpeza no judiciário. E algo que eu tenho orado, Deus, ou o Senhor tira e põe outro, ou o Senhor pega esse que está lá, que está trabalhando em prol da cultura do inferno, e transforma a vida desse homem. Deus fez isso com Paulo. A Bíblia diz que Saulo estava a caminho de Damasco e ele fazia o quê? Ele perseguia e mandava matar cristão. Ele teve um encontro com Deus. Jesus encontrou ele, transformou e começou a usá-lo. Hoje toda a doutrina, todo o ensinamento que a gente tem de vida cristã diária, foi Paulo que nos deu. Então Deus pode fazer uma limpeza tal, em que as pessoas que estão em posição de autoridade na nossa nação sejam salvas pelo Senhor, tenham um encontro com o Senhor, mude a história da nossa nação. Mas eu e você como cristãos, nós precisamos nos posicionar. E olha o que ele continua no verso 28. Sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Projeta para mim Marcos 8:38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não se envergonhe da sua fé, não. Se posicione. Eu conheço pessoas que tinham posições estratégicas dentro de empresas, que tinham um salário excelente, que pediram demissão, sem ter outro emprego em vista. Pai de família, com 3 crianças para alimentar, porque queriam que ele fizesse algo errado, algo desonesto. Se ele não fizesse, ele ia perder o emprego. Ele falou: não, eu não posso me deixar constranger por quem se opõe à minha fé. Eu vou me posicionar, eu vou permanecer firme, custe o preço que custar. A gente não pode entender que o emblema do cristão, a insígnia do cristão, é a cruz. Em breve, essa cruz vai ser substituída por uma coroa de glória. Mas é a cruz. Aqui a gente vai ser perseguido, e a Bíblia diz que bem-aventurado quem é perseguido por causa do nome do Senhor. Aqui diz que a gente vai passar por aflição.
Não quer dizer que você vai viver na miséria, na tristeza, na destruição, não. Porque Deus diz lá em Mateus, em Marcos, Jesus vira e fala: olha, não tem um que quando deixar pai e mãe, quando deixar casas, quando deixar seus bens por amor do meu nome e do meu evangelho, que não receba no porvir a vida eterna, mas que receba nesse tempo 100 vezes mais. Mas se você, cristão, você levanta todos os dias da sua cama e a sua ambição é ter os 100 vezes mais, não vai acontecer não. Porque aquilo que nos motiva, aquilo que nos faz levantar da cama todos os dias, tem que ser cidadão do céu nessa geração. Tem que ser se opor ao sistema desse mundo. Tem que ser, eu preciso levantar e sair de casa hoje para ser uma testemunha de Jesus Cristo. Onde quer que eu for, as pessoas têm que ver Jesus através da minha vida. Quando você faz isso, quando você deixa as preocupações terrenas e a sua preocupação é ser um embaixador de Cristo, Ele te dá 100 vezes mais do que aquilo que você deixou. É consequência. Mas só acontece na vida daquele que não se constrange com quem se opõe à sua fé, com aquele que entende que o símbolo dele, aquilo que representa a vida dele aqui na terra é a cruz. É o negar-se todos os dias, pegar a cruz e seguir Jesus, seguir o caminho de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus. E em breve, essa cruz, ela é substituída, está em Tiago 1,12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porque quando for aprovado, vai receber a coroa da vida. Nós precisamos viver de modo digno do Evangelho. Se você não pratica aquilo que você ouve, você não pode se denominar cristão. A gente precisa entender que Deus nos chamou para sermos imitadores dEle. Que Deus nos chamou para ser luz. Que Deus nos chamou para combater tudo aquilo que vem e se opõe à nossa fé nele. É esse posicionamento que nós como igreja precisamos ter. A bênção vai vir? Vai vir. Jesus falou isso, vai vir com aflição, vai vir com resistência, mas vai vir quando nós nos posicionamos. É para terminar, abre lá em Salmos 1, acho que muita gente já sabe de cor, né? Salmos 1, bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Vou só fazer uma observação aqui, gente. Isso aqui, ó, esse se assentar, a gente não pode confundir. Nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo em todos os lugares. Quando Jesus nos compara à luz do mundo, Ele fala: olha, a gente não pega a luz e põe lá debaixo da mesa. A gente põe em cima para iluminar tudo. Se você acende uma vela aqui dentro agora, com todas as luzes acesas, não vai fazer diferença nenhuma. Muitas pessoas não vão nem ver que você acendeu essa vela. Agora, se está tudo escuro e acende uma vela pequenininha, todo mundo sabe onde é que está a luz, não sabe? Nós precisamos ser essa luz. Nós precisamos alcançar todos os cantos da terra com a nossa luz. Mas aqui está falando de assentar. O sentar à mesa, o ter comunhão. Deixa eu te falar. Quem zomba da sua fé não pode ser qualificado como amigo seu, como uma pessoa ali do seu relacionamento íntimo, porque ela vai te influenciar. Todos nós somos influenciáveis, todos nós. A gente precisa tomar esse cuidado. Eu, durante a minha adolescência, eu viajava todos os meses de férias, fazendo evangelismo, e eu sou uma pessoa muito, muito influenciada. Eu tenho que tomar muito cuidado. E a gente e as regiões no Brasil é muito engraçado, porque a forma de falar é diferente, né? Eu voltava com o sotaque do lugar onde eu estava. Era piada em casa, porque eu voltava falando igualzinho. Sabe por quê? Quando você vai convivendo com uma pessoa todos os dias, fica impregnado. Você pega uma coisa ou outra. Quem zomba da sua fé
não pode estar na sua intimidade. Os pecadores, e aí a gente tem que saber diferenciar. Eu tenho, na minha profissão, eu tenho muitos profissionais que são referência para mim. E eu preciso separar muito bem, porque muitos deles têm uma conduta que não é a minha conduta. A gente precisa ir atrás de conhecimento, sim, a Bíblia nos fala isso. Olha, adquirir conhecimento, vai atrás de conhecimento. Mas só. A forma dessas pessoas de lidarem com os seus negócios, de exercerem a sua profissão, não pode me influenciar. O conselho do ímpio não pode entrar no meu coração. E nós vivemos numa era de coach, é coach para tudo. Para casamento, para profissão, para tudo. E graças a Deus nós temos alguns coaches aí que são cristãos. Mas tem gente que não merece ter 1 minuto do seu ouvido. 1 segundo da sua atenção. Cuidado, porque isso aqui vai te influenciar. Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é aquela pessoa que não segue o conselho dos ímpios, que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e não se assenta, não tem comunhão com os zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pensa na palavra de Deus. Deixa eu te falar isso aqui, ó. Palavra de Deus é o melhor guia para você ter sucesso em tudo na sua vida. Nos seus negócios, nos seus relacionamentos, em tudo. Aqui tem um monte de coach por aí, que quando você vai ouvir, você vai falar, isso aí está na Bíblia. Deus já falou isso há muito tempo. Medita dia e noite. Aí ele continua, é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, mas as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Você pode até não estar tendo fruto agora, mas se você tem a sua vida plantada junto às margens, as suas folhas não murcham. E no tempo apropriado, no tempo certo, vai estar carregado de fruto. Porque tudo, fala tudo, tudo que faz prospera, tudo que faz é bem sucedido. Não veio fruto ainda porque não chegou a hora. Está chegando, é no tempo apropriado, é no tempo de Deus, amém?